Oi pessoal, aqui é Daniel da Mac Propaganda, mais uma vez aqui no Versículo Empresa, trazendo para vocês alguns assuntos sobre Deus na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho. E hoje nós vamos falar sobre contratando cristãos. Talvez você não tenha pensado nisso, né? Mas primeiro vamos falar sobre o que é um cristão, esse cristão que nós estamos falando aqui. No Brasil, principalmente, todo mundo que você vai perguntar se a pessoa é cristã, a maioria vai falar assim: eu sou cristão, é lógico, né? Estou no time de Deus. Muitas vezes a pessoa que só foi batizada quando era pequena, ela na verdade nunca foi na igreja, nunca viu uma Bíblia, nunca leu, nunca se interessou realmente pelas coisas de Deus, mas ela fala que ela é cristã, né? Então, nós não estamos falando desse tipo de cristão, nós estamos falando do cristão de fato, ou seja, aquela pessoa que já assumiu um compromisso sério com Deus, está batizado, está seguindo a Cristo, lê a palavra, procura fazer as coisas que estão escritas na palavra. Nós estamos falando desse cristão, um cristão comprometido. Então, será que você na sua empresa deveria contratar cristãos? Né? Tem muita gente que hoje, se você for falar isso numa entrevista, a pessoa vai falar que você está fazendo uma discriminação, né? Mas para esse bate-papo aqui, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de Jesus Cristo e de empresas e de experiências que nós temos vivido na prática. Então, não é questão de discriminação. Nós estamos falando aqui em Colossenses 3, que fala assim, está falando: suportai-vos uns aos outros. Nós estamos falando aqui de dar suporte, os irmãos darem suporte uns aos outros, né? Se ajudar. Então, se você tem a oportunidade, se você tem a opção, se você tem colegas na sua igreja, no seu bairro, e você quiser fazer esse teste, nós aconselhamos. Nós já experimentamos isso. Hoje na nossa empresa só trabalham cristãos posicionados e pessoas que são do nosso meio, pessoas que estão seguindo a Deus, e nós temos certeza de que o cristão posicionado ele é melhor para a sua empresa, porque ele tem dois chefes, né? Ele tem você, que ele tem que prestar contas, mas ele tem a Deus, com quem ele tem que prestar contas também. Então, se ele fizer qualquer coisa errada, ele sabe que Deus está vendo o que ele está fazendo, né? Assim como eu sei que Deus está vendo o que eu estou fazendo também. Não adianta eu fazer coisa errada, porque eu sei que Deus está vendo o que eu estou fazendo. Então, um funcionário cristão, ele tem dois chefes. Ele vai fazer o melhor que ele puder pela sua empresa, não só por causa do trabalho dele, mas porque a palavra diz que tudo que a gente for fazer, a gente deve fazer com excelência, como quem faz para Deus. Então, provavelmente, o cristão bem posicionado, o cristão sério, vai fazer o melhor que ele puder para você, não só por sua causa, ou pelos clientes, mas porque é assim que Deus ensina. Tratar bem as pessoas, fazer o trabalho direito, honrar o chefe, né? Respeitar as autoridades, isso faz parte da vida do cristão posicionado. Então vale a pena, e nós temos usufruído dessa dica que eu estou dando para vocês agora, para você que é empresário ou que vai montar essas empresas. Se posicione com Deus e também tenha pessoas posicionadas do seu lado, elas vão te ajudar muito, né? Lembrando que ninguém é perfeito e não é porque a pessoa está em Cristo que ela não vai errar, né? Cristo tinha 12 e no meio tinha um traidor. Então, né? Tem as suas ressalvas, mas fica aí essa dica para vocês então essa semana de trazer irmãos para trabalhar com vocês, pessoas que querem seguir a Cristo, que querem fazer as coisas certas, que querem honrar a Deus com o seu trabalho e honrar a empresa que Deus deu para eles trabalharem, ok? Então fica mais essa dica, a gente se vê no próximo capítulo do Versículo Empresa. Até semana que vem. Tchau, tchau.